Olá, galerinha do nono, bom dia para vocês. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje iremos iniciar nosso capítulo 5. Finalmente chegamos ao capítulo 5, tá? Da proclamação da República, a República Velha no Brasil, tá? A proclamação da República no Brasil, ela foi no ano de 1800, ela aconteceu no ano de 1889, em 15 de novembro. Aconteceu no Brasil um movimento político que culminou com a derrubada do sistema monárquico e, consequentemente, veio a proclamação da República. Foi um processo transitório, mudou os rumos do Brasil, principalmente da política, tá? Dom Pedro II deixou de ser imperador e foi montado um governo de transição, com características republicanas, embora fosse conduzida por militares. O Marechal Deodoro da Fonseca foi posto como presidente até que as eleições elas fossem organizadas, tá? Sendo o seu vice o Marechal Floriano Peixoto. O Brasil, no século XIX, ele estava enfrentando vários problemas políticos e econômicos, tanto interno como externo, que resultaram no enfraquecimento da monarquia. A Revolução Industrial, a superação das monarquias absolutas na Europa, mudaram os rumos da história no mundo. E o Brasil foi um dos últimos a entrarem nesse processo. A industrialização exigia o quê? Cada vez mais mercados consumidores e mão de obra livre e não escravizada, né? Os produtos industrializados tinham que ser consumidos. Exigia um trabalho assalariado e que os trabalhadores eles fossem treinados para exercerem funções determinadas e específicas nas indústrias e nos campos. O sistema capitalista inglês via a escravidão e na monarquia os grandes motivos que atrapalhavam qualquer desenvolvimento. Muitos movimentos no Brasil começaram a surgir e eles lutavam pelo fim da escravidão em defesa do republicanismo. Tiveram vários aspectos que levaram à crise monarquista. Vamos lá? A escravidão foi um deles, tá? A escravidão, ela crescia no Brasil, havia pressões para que todos os escravos fossem libertos desde 1850, com a lei Bill Abbott, promulgada pelo parlamento britânico. Essa lei permitia aos ingleses aprisionar também qualquer embarcação que realizasse o tráfico de escravos entre a África e a América, inclusive o Brasil, que ficou em situação difícil. Cresceram então os movimentos abolicionistas que vinham sendo apoiados principalmente pelos republicanos, tá? Os ruralistas, eles resistiam. Com a Lei Áurea de 1888, que aboliu a escravidão, os ruralistas, eles se sentiram traídos, né? Pois o que aconteceu? Eles perdiam a sua mão de obra, que eram os negros, o que poderia levar a uma crise. Então, se eu não tenho mão de obra, então o que aconteceu com a minha fazenda, com a minha agricultura? Não tendo mão de obra, vai ficar estagnada, vai ficar parada. Então, haveria o quê? Uma grande crise. Então, visando garantir a produção, então eles começaram a apoiar os republicanos e passaram a ser chamados de os republicanos de última hora, que são os ruralistas. Outro ponto importante é a economia, tá? O Brasil, ao longo do século XIX, passava por uma grave crise econômica devido às transformações mundiais. A Europa, ela caminhava a passos largos para uma industrialização em que a produção seria cada vez mais rápida, necessitando de uma mesma rapidez de quê? De consumo.
No Brasil, a industrialização ainda era muito pequena. Mesmo com a produção de café, ainda não era suficiente para atender às necessidades econômicas. O Brasil ele continuava escravista, monocultor, latifundiário, o que atrapalhava o seu desenvolvimento. O Brasil estava com uma grande dívida decorrente da Guerra do Paraguai, pois ele realizou empréstimos a várias nações da Europa, inclusive a Inglaterra, para financiar a sua participação junto à Tríplice Aliança, que era composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Essas dívidas que o Brasil adquiriu não foram pagas e, pior, aumentaram ainda mais. Outro ponto importante é a religião. A questão religiosa no Brasil foi um outro fator fundamental para o fim da monarquia, principalmente em função das disputas políticas entre a Igreja Católica e a maçonaria. Por quê? A Igreja Católica estava associada ao Estado, portanto, ela influenciava nas decisões políticas. Tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, eles foram imperadores com total apoio da Igreja Católica e do Papa. Mais um episódio causou grave problema político entre maçons e a Igreja. O próprio Estado brasileiro passou a submeter a Igreja como instituição dependente. Sendo assim, nenhuma regra papal seria aprovada sem a autorização do chamado beneplácito régio. Ou seja, a aprovação do próprio imperador Dom Pedro II. Dessa forma, o Papa Pio IX ordenou que todos os maçons fossem expulsos da Igreja Católica. Dom Pedro II ele não aceitou e mandou prender os bispos de Olinda e de Belém do Pará. Então, responsáveis pela expulsão dos maçons, a maioria dos políticos, eles eram maçons. Inclusive Dom Pedro II e Duque de Caxias, que pediu perdão imperial para os bispos, o que foi aceito. Essa situação causou um grave problema político e a Igreja Católica ela se aproximou mais das ideias republicanas do Brasil. O militarismo, tá? Olha, as divergências entre o Império Brasileiro com os seus militares haviam crescido bastante após a Guerra do Paraguai. Primeiro, tá? Os militares acharam que o massacre dos paraguaios havia sido uma importante vitória e, portanto, eles queriam maior reconhecimento, promoções mais democráticas e salários melhores. Houve grande desgaste, porque quem decidia as promoções era o ministro da Guerra, mas com a autorização antecipada do imperador do Brasil. Os últimos 20 anos do século XIX reservaram para o Brasil algumas mudanças, como a abolição da escravidão em 1888 e também a proclamação da República em 1889. Mas em 1870 foi fundado o Partido Republicano, que ele era originado do Grupo Liberal Radical, que defendia o fim do poder moderador. Com isso, a luta republicana ela ganhou força, juntando a luta dos abolicionistas. A união desses movimentos acabou sendo o maior fator para o desgaste do governo imperial. Em 1887, o Marechal Deodoro da Fonseca ele criou o Clube Militar. Qual era o objetivo desse clube? Intensificar as reuniões para o planejamento da proclamação da República. E em 1889,
o governo brasileiro iria retomar a Guarda Nacional como forma de tentar acabar com o movimento republicano. Deodoro da Fonseca antecipou ao Império, ele se antecipou ao Império, né? E proclamou a República em 15 de novembro. A ação confirmada na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, com um discurso do abolicionista José do Patrocínio. Iremos abordar agora a República da Espada e o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Vamos lá. A derrubada de Dom Pedro II foi uma mudança estrutural baseada na ideia de que o regime político deveria ser mais aberto nas decisões políticas e econômicas, mas na prática acabou sendo diferente. Esse regime foi a República, proclamada no Brasil a partir de um golpe de Estado liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A República do Brasil, ela foi organizada por pensadores e intelectuais ligados às classes mais ricas, tá? Após a proclamação da República, o presidente escolhido para um governo provisório foi justamente o líder do movimento, o Marechal Deodoro da Fonseca, trazendo como vice o também Marechal Floriano Peixoto. Esse governo durou 2 anos, foi de 1889 a 1891. Qual era o objetivo? Tinha como objetivo elaborar uma Constituição e convocar as primeiras eleições com voto direto no Brasil. Para que tudo isso acontecesse, foi preciso mudar toda a estrutura imperial que havia no país, porque não bastaria apenas derrubar o imperador, né? Tinha também que modificar as estruturas existentes. Assim, as câmaras e províncias passaram a ser compostas e administradas por militares ou civis indicados pelo marechal. As primeiras medidas tomadas por Deodoro da Fonseca. Primeira, nomeação de um corpo ministerial formado por civis e militares, com destaque para Rui Barbosa, ministro da Fazenda. Benjamin Constant, ministro da Guerra, e Quintino Bocaiúva, ministro das Relações Exteriores. Segundo ponto, intervenção nas políticas provinciais, colocando e nomeando militares e civis como governadores das províncias, como forma de demonstrar a sua forma e consolidação da República Brasileira. Outro ponto, investimento intenso numa propaganda que enterrasse de vez os heróis monarquistas e assim pudesse criar os heróis republicanos, se possível, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Ainda no período do governo provisório, houveram disputas políticas pelos principais cargos políticos do Brasil, que era assim, tomaram conta do dia a dia essas disputas. Partidos foram criados como o Partido Republicano Paulista, que é o PRP, tá? Esse período da República Velha no Brasil foi dividido em 2 fases. A República da Espada, que ganhou esse nome em função do governo provisório e dos governos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e também a República Oligárquica, em que as elites agrárias comandaram o Brasil, elegendo presidentes oriundos dela própria ou sob seu controle. A Constituição Republicana do Brasil, 1891. Deodoro da Fonseca, ele convocou em 1890 uma Assembleia Constituinte composta por 205 deputados e 63 senadores, visando elaborar a primeira Constituição Republicana do Brasil. Os principais pontos dessa Constituição brasileira, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, foram:
teria a divisão política em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Executivo, com a função de administrar o país, conduzindo e respeitando as decisões formadas no coletivo. Legislativo, que teria a função de elaborar leis para o país, atuando diretamente no Congresso. Judiciário, que cuidaria das decisões judiciárias em relação a crimes, questões trabalhistas, agrárias, entre outros. Outro ponto da Constituição: o presidente seria escolhido pelo voto direto, aberto e facultativo. Só poderiam votar homens alfabetizados maiores de 21 anos. Estavam excluídos pobres, mulheres e soldados. Outro ponto importante: seria realizado um sistema federativo em que cada província teria autonomia de criar as suas próprias estruturas, desde que não ferissem a Constituição brasileira. No campo econômico também houveram mudanças. A pressão da oligarquia agrária brasileira surtiu efeito. Para crescer e se consolidar, havia a necessidade de contrair empréstimos externos, visando produzir mais e vender mais. E isso foi autorizado quando se deu autonomia às províncias. Como ficou o Código Penal brasileiro? Como funcionava? Era bastante excludente e submetia o povo a decisões autoritárias. Algumas eram racistas e preconceituosas, como a proibição de manifestações culturais africanas, como a capoeira. Seria preso por vadiagem, tá? Seria punido também qualquer organização ou associação dos trabalhadores. A Constituição, embora em moldes republicanos, se mostrava excludente e influenciava diretamente pela oligarquia agrária brasileira. Ficou claro na eleição presidencial para substituir isso no governo provisório. Segundo a Constituição, a primeira eleição ela seria realizada e decidida pelo Congresso brasileiro. Sendo assim, houve 4 candidatos, tá? Deodoro da Fonseca, Prudente de Moraes, Joaquim Saldanha Marinho e José Higino Duarte Pereira. Foi eleito o Marechal Deodoro da Fonseca com 129 votos. E como vice foi eleito seu opositor, Floriano Peixoto, com 153 votos. A política econômica e a renúncia de Deodoro. Como ficou a política econômica no Brasil após a primeira eleição? Desde o governo provisório até a presidência de Deodoro da Fonseca, foi um completo desastre. Desde a proclamação da República, a oligarquia agrária cafeicultora pressionava os republicanos para que dessem solução aos problemas de produção e da mão de obra. Porque a industrialização e o uso dos imigrantes assalariados ainda eram pequenos no Brasil. Não existia autonomia das províncias para solicitar empréstimo a nações estrangeiras, principalmente a Inglaterra. Esse problema foi solucionado com a Constituição do Brasil de 1891. Rui Barbosa, ele era ministro da Fazenda. Ele buscou resolver uma política econômica que estimulasse o desenvolvimento industrial e comercial, o que seria fundamental como escoar a produção de café. Isso poderia resolver o problema estrutural de forma rápida. Abriria mercado consumidor para o café e mais espaço para o trabalhador assalariado. Mas, na prática, o país entrou em crise. O problema foi
uma política econômica, o problema foi uma política econômica criada por Rui Barbosa, conhecida como encilhamento, tá? Para ele, a facilidade de crédito seria suficiente para fortalecer a economia e dinamizar a produção. Emitia dinheiro e emprestava a quem quisesse abrir empresas. Com essa facilidade, começaram a surgir empresas fantasmas, ou seja, que não existiam. Na prática, era pretexto para obter dinheiro para uso pessoal. Além de não pagar as dívidas, muitos fraudadores ainda investiam na Bolsa de Valores. O resultado dessa política foram desvalorização do dinheiro por causa do excesso de moeda circulando, inflação, recessão, aumento da dívida pública, falência das empresas nacionais, desequilíbrio da balança comercial brasileira em função do crescimento das importações e quebra dos bancos. O encilhamento e a frustração na atuação de Rui Barbosa à frente do Ministério da Fazenda causaram muito desgaste a Deodoro da Fonseca, que por ser militar se aproximava bastante. Ficou claro quando mandou fechar a Câmara, Deodoro mandou fechar a Câmara, convocar novas eleições e estabelecer uma nova constituinte para alterar a Constituição de acordo com seus interesses. Esse fato foi uma reação contra a lei que estava sendo elaborada no Congresso para limitar o poder do presidente. As pressões só aumentaram. E aí o que aconteceu? Os caminhos indicaram a possível guerra civil, o que seria algo trágico para o Brasil, que já vivia uma grave crise econômica, piorada pelo seu próprio governo. Por essas razões e por estar muito doente, o presidente Deodoro da Fonseca renunciou em 23 de novembro de 1891. Quem não entendeu a videoaula, retorna a videoaula, tá? Pausa a videoaula, copiem o roteiro que é colocado no vídeo para vocês. Eu irei deixar para a atividade do dia as páginas 64, 65, 70 e 71, tá bom? Aqui eu vou me despedir de vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Fiquem em casa e se cuidem. Beijos. Tchau.